Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, tá certo? Para a gente interagir nessa live, tá bom? Referente à lição de número 1, tá certo? Primeira lição do segundo trimestre de 2020, dessa revista aqui, ó, Revista Compromisso, tá certo? Primeira lição é Maravilhas de Deus, tá bom? O texto áureo dessa lição está lá em Atos, capítulo 19, o verso 11. Antes da gente iniciar a nossa lição propriamente dita, nós gostaríamos de dizer aos irmãos que nós estamos, né, com essa live agora no Facebook, tá certo? Nós também iremos postar o vídeo dessa live lá no canal do YouTube, canal Davi Pérez. E nós temos também, acredito que nós iremos postar essa live também lá no Instagram, tá certo? É Davi Pérez 397, a nossa página lá no Instagram. E nós estamos também com outra rede social agora, que é o TikTok, tá bom? É @Davi Pérez 15, tá certo? Quem quiser nos seguir lá também, lá no TikTok, @Davi Pérez 15, tá bom? Nós estaremos hoje, para a glória de Deus, ministrando a lição de número 1 do nosso segundo trimestre de 2020, tá certo? Estaremos estudando Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, tá certo? Eu gostaria também de dizer aos irmãos, né, que lá no nosso grupo, a Compromisso com EBD no WhatsApp, nós iremos postar essa live, tá certo? Esse vídeo. E nós também estaremos postando o slide da lição, tá bom? Lá no nosso grupo Compromisso com a EBD, no nosso WhatsApp, tá certo? Então nós vamos orar para dar início à nossa live, nossa lição. O pastor Davi e Caleb, ele tem feito, como ele mesmo diz, né? Ele tem feito algumas referências da lição, ele não tem ministrado a lição propriamente dita, né? O pastor Davi, ele tem feito alguns destaques na lição, tá certo? E também tem sido realizado a live da igreja, né, da EBD, nos domingos, às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e à noite, a partir das 7 horas da noite, o pastor também tem feito a live do culto divino, tá certo? Então, quem participou aí nos dois períodos hoje, né, manhã e noite, viu que o pastor Davi está lá, né, com o mesmo compromisso de sempre, de pregar a palavra de Deus, tá certo? Nos ensinar a palavra de Deus. E a gente sempre vinha fazendo isso aqui, tá certo? Através de vídeos, nós já vimos fazendo através de live a ministração das lições da revista Compromisso, tá certo? Então, se você que está nos vendo agora, você deseja participar da nossa live, fazendo alguma pergunta, algum comentário, enfim, pode ficar à vontade, tá certo? Nós vamos estudar a lição de número 1 do segundo trimestre de 2020, tá bom? E se você, por algum acaso, né, já são mais de 10 horas da noite, você não tiver condição de nos acompanhar, você também pode estar verificando lá no canal do YouTube da Davi Pérez. Essa live vai estar lá como vídeo, tá bom? Para a glória de Deus. Então, Maravilhas de Deus é a lição número 1, tá certo? O texto base está lá em Atos, capítulo 19, o verso 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, tá? Atos 19, o verso 11, tá bom? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vamos orar, né? Pedir a Deus que nos ajude, que nos capacite, para que a gente possa estar transmitindo a sua palavra da melhor forma possível, tá certo? E tudo que aqui seja falado, seja dito, seja para a honra e glória do nome dele, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos indiretamente junto com os nossos irmãos, através dessa live, através do vídeo,
para juntos, ó Deus, aprendermos mais da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir para que possamos falar das Tuas verdades e que o Senhor nos ajude para que, em primeiro lugar, o Teu nome seja glorificado. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente falou, né? As Maravilhas de Deus é o título da lição. Mais uma vez eu vou apresentar a revista, acredito que você já tem, né? Essa revista Compromisso aqui, ó, tá certo? Vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. O texto a gente já leu, Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. A nossa introdução ela diz o seguinte: nesse estudo vamos considerar as viagens de Paulo e o que mais tarde o motivou a escrever às igrejas. A gente vai ver nessa lição, né, a partir dessa primeira lição, a gente vai ver, vamos estudar a respeito das viagens paulinas, né, as viagens de Paulo. E o que mais tarde motivou Paulo a escrever, né, às igrejas. No caso, como a gente já falou, né, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A gente vai ver isso no decorrer da lição. Conhecer como as igrejas surgiram é importante para o conhecimento das cartas paulinas. Saber como cada igreja dessa surgiu. A gente também vai ver no decorrer de todo esse trimestre. Deus é Deus de maravilhas e de coisas extraordinárias. É isso que eu queria frisar para os irmãos que estão nos vendo, estão participando da live, vocês que irão ver o vídeo, tá certo? Deus é Deus de maravilhas e coisas extraordinárias. O que seria coisas extraordinárias? Né? Extraordinárias, ela tem, o nome tem dois sentidos, tá certo? Extra vem de grande, tá certo? Ordinárias vem de ordem, né? Extra vem de fora, tá certo? E ordinária vem de ordem, então fora da ordem, fora do comum, tá certo? Fora da lógica humana. Então Deus é Deus de maravilhas e de coisas extraordinárias. Extra é algo a mais, é que está fora do comum, tá certo? Então Deus, ele é esse Deus de coisas extraordinárias. As mãos geralmente se tornam símbolos e representação de atividades, ações em função de sua versatilidade. Quando a Bíblia fala de mãos, está falando com relação, é um símbolo de representação de atividade, de trabalho, de esforço, de dedicação. Então isso tudo aí se refere com relação às mãos, tá certo? É símbolo de vida, de trabalho. As nossas mãos precisam ser do Senhor. Não só as mãos, na verdade, né? O nosso corpo em si, ele precisa ser do Senhor. Nós precisamos entender que nem do nosso próprio corpo nós somos donos. Né? A Bíblia fala que tudo que tem, tudo que sou, pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada do Deus vivo. A nossa vida precisa ser instrumento de Deus no ensino do seu reino. A minha vida, a sua vida, ela precisa ser instrumento de Deus, ela precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus para o ensino do seu reino. É necessário ensinar o reino de Deus, principalmente em um mundo tão turbulento e tão catastrófico como esse que a gente vive hoje. A gente precisa entender isso, certo? A gente pode notar por isso, né? Se fosse aqui uma live de piadas, se fosse aqui uma live de brincadeira, se fosse aqui uma live de exaltação ao homem, né? Se fosse uma live aqui para perguntas e respostas, teria milhares de pessoas assistindo essa live, milhares. Mas o reino de Deus, ele é algo prazeroso de se ensinar e de se viver. Porém, a maioria das pessoas, elas não querem o reino de aprender sobre o reino de Deus e também não querem participar desse reino. Tá certo? Vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A gente já tinha falado aí no início da nossa live. Tá certo? Essas cartas são resultados da ação de Deus, não apenas na mente de Paulo, dando-lhe a revelação,
mas resultado da ação de Deus durante as viagens missionárias do apóstolo quando proclamava a palavra do Evangelho. Essas cartas, o estudo dessas cartas, vai nos revelar que, na verdade, foi a ação de Deus em meio a todas aquelas viagens missionárias do apóstolo quando ele proclamava o Evangelho. Vocês podem ver que mais na frente na lição a gente vai ver essa expressão em que Paulo não estava fazendo um cruzeiro. Paulo não estava em viagem turística. Paulo estava em viagem missionária. E quando se está em uma viagem missionária, assim como ele estava nessa ocasião, nós precisamos entender que toda oportunidade ela é bem-vinda. Paulo ele não perdia de forma nenhuma, nenhuma oportunidade. Às vezes, meus irmãos, nós estamos perdendo oportunidades na vida. E eu não estou falando de oportunidade de ganhar dinheiro, eu não estou falando de oportunidade de se dar bem na vida financeira ou na vida material. Tá certo? Eu estou falando na oportunidade de ganhar vidas. Porque, em primeiro lugar, nós não sabemos qual a hora que nós, ou que vocês que estão me vendo, nós iremos partir para a eternidade. A gente não tem esse domínio. A gente não tem essa cronologia, vamos assim dizer. A gente não tem esse tempo. Nós não sabemos quanto tempo vamos durar aqui nessa terra. E tudo isso está na permissão de Deus. Precisamos entender isso. Tá certo? O mundo hoje se dobrou a um vírus. Se os irmãos prestarem atenção, templos estão fechados, comércio está fechado, a vida paralisou, todo mundo está dentro de casa, escravos de um vírus. E muitas vezes estamos nos esquecendo que o nosso Deus, a quem nós servimos, é maior do que todas as coisas. Deus foi pego de surpresa com esse coronavírus. De forma nenhuma. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, aquela rebelião que teve lá no céu, quando Lúcifer arrastou uma terça parte dos anjos de Deus, aquela rebelião pegou Deus de surpresa? Eu disse: de forma nenhuma, meu irmão. Deus é um Deus que ele não é pego de surpresa em hipótese nenhuma. A Bíblia diz que Deus conhece o início sem ter fim. Ou o contrário, ele conhece o fim sem ter início. Deus é Deus. Então o mundo hoje está refém de um vírus. Não que a doença não exista, não que o vírus não exista, não que nós não devamos nos prevenir. Claro que a gente deve se prevenir. Claro que a gente tem de estar atento às coisas que estão acontecendo, temos de tomar as devidas precauções, claro que a gente precisa fazer isso. Mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. E essa não é uma atitude, e esse não é o tempo de nós estarmos em isolamento social e estarmos também em isolamento da palavra de Deus, não. Deus pode ter permitido esse momento para que a gente possa entender que existe um escape, existe uma solução. O irmão Gustavo, né? Boa noite. Gustavo aí também, professor da Escola Bíblica Dominical, viu? Certo, irmão. Eu preciso aprender mais com o irmão, viu? Eu preciso aprender mais com o irmão. Estou também com saudade das nossas aulas presenciais aí, quando o irmão está lá ministrando, a gente aprende muito mesmo, tá certo? Gustavo aí, Deus abençoe a irmã Kelly, Nicole, né? Deus abençoe a família. Então, meus irmãos, a gente ficou refém de um vírus. Porém, o ser humano, ele está temendo um vírus. Mas o ser humano, ele não teme a Deus. O ser humano faz as coisas de Deus relaxadamente. O ser humano, ele faz as coisas de Deus de uma forma aleatória. E não é assim. Paulo, né, quando Paulo decidiu realizar essas viagens, Paulo não estava em turismo, Paulo não estava em passeio, Paulo não estava num cruzeiro marítimo. Paulo estava pregando o evangelho e aproveitando todas as oportunidades possíveis. Posteriormente escreveu para corrigir equívocos, distorções, ou para consolidar a fé, ou ainda para expandir o conhecimento do evangelho entre os evangelizados. Isso aqui me chamou muita atenção.
Porque o que, que a gente vê hoje no meio evangélico? Nós vemos inúmeras cruzadas evangelísticas, em que o pregador ele tem a alegria, o prazer de quando termina a mensagem e que ele faz o apelo, 200 pessoas aceitaram Jesus como Senhor. Isso é ruim? De forma nenhuma, é muito bom. Agora, a minha pergunta que eu faço a esses pregadores e às igrejas e aos pastores é: quem é que vai tomar conta desse rebanho? Qual a igreja esse povo vai seguir? Qual templo eles vão estar indo, frequentando, visitando, para aprender a palavra de Deus? Muitas vezes nós temos o prazer e até o nosso ego se enche quando a gente prega uma mensagem e 50 pessoas se convertem a Cristo. Isso é excelente. Agora precisamos entender duas coisas. Primeiro, a glória não pode ser do pregador. A glória não pode ser para o professor. A glória tem de ser sempre para Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui. E segundo ponto, quem vai pastorear essas ovelhas que aceitaram Jesus como Senhor? Em qual igreja vão ficar? Qual templo eles vão frequentar? Qual doutrina eles vão aprender? É isso que precisamos entender, meus irmãos. Muitas vezes, o início não é difícil. O começar não é difícil. O difícil é manter. O difícil é o dia a dia. O difícil é o camarada olhar para aquele pastor e dizer assim: já tem 15 anos na igreja. Já conheço todas as mensagens que ele prega. O difícil é você manter. O difícil é você ganhar a atenção das pessoas. Porque hoje em dia as pessoas não querem saber de evangelho. As pessoas hoje em dia querem saber de oba-oba, brincadeira. Querem levar o evangelho de uma forma relaxada. Querem fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E não é assim. Paulo ele entendia muito bem disso. Paulo ele entendia que ele precisava evangelizar o mundo daquela época. E assim foi feito. Certo? Esta ação divina vai se tornando um pano de fundo no surgimento das igrejas. Essa ação divina, dessas viagens de Paulo, ela se tornou aquele pano de fundo, aquele pano de parede, né? Aquele papel de parede, né? Em que quando você vê Davi perto de um papel de parede, é só um detalhe. A visão maior, a visão generalizada é do que está atrás de mim. É daquele pano de fundo, como a lição está falando. Então o evangelho, na verdade, é esse pano de fundo em qualquer situação. Em qualquer lugar e circunstâncias, Deus age. Isso aqui eu achei fantástico. Atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. Meu irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. Deus, Ele é Senhor da história. Deus, Ele é Senhor do tempo. Esse cronos que nós temos, esse tempo que nós temos de segundos, minutos, hora, dias, para Deus isso não existe. Para Deus existe eternidade. O kairos de Deus é totalmente diferente do nosso cronos. Não existe comparativo, não existe comparação. Deus, ele é Senhor da história. E em qualquer circunstância, lugar, Deus atua, age, ele faz, realiza e exerce sua força e poder. Estamos preocupados com esse vírus que está alastrando o mundo? Claro que estamos, todos nós estamos. Certo? Mas eu gostaria de lembrar a você uma coisa. Deus, ele é Senhor desse vírus. Se Deus ele quiser nesse exato momento dizer assim, ó, acabou, parou, não vai mais se propagar, você vai ser extinguido hoje, agora, nesse instante, acabou pro vírus. Deus, meus irmãos, ele é Senhor do micro e do macro. Certo? Deus ele manda em todas as coisas. Deus ele é Senhor sobre todas as coisas. Precisa só uma palavra dele. Só uma. Só uma palavra. Para que toda essa situação se resolva. Mas eu pergunto. Me lembrei agora do livro de Juízes. O livro de Juízes era como se fosse uma cadeia alimentar. Certo? Um ciclo. Vamos dizer um ciclo. Cadeia alimentar não, era um ciclo. Tá certo? O homem estava fiel a Deus. Em Juízes. Quem quiser ler o livro de Juízes vai entender isso que eu estou dizendo.
O homem estava fiel a Deus. O homem estava andando com Deus. Aí o homem errava diante do Senhor. Aí Deus mandava um inimigo. O inimigo derrotava o povo. O povo voltava a Deus, se humilhava. Deus levantava o povo e derrotava o inimigo de novo. Quando o povo estava bem, o povo voltava a distanciar-se do Senhor. O povo voltava a fazer o que não era para fazer. Deus levantava outro inimigo, derrotava o povo e o povo voltava de joelho para Deus. Eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo é somente um alerta. É somente ligar a antena para que nós possamos entender que em tudo nós dependemos do Senhor. Um vírus semelhante a esse, que nós estamos vivenciando, uma doença semelhante a essa, ela conseguiu equiparar pobres e ricos, negros e brancos, gordos e magros, industriais e trabalhadores. Todos estão no mesmo patamar. O dinheiro que o industrial tem, que o empresário tem, não vai livrar ele dessa enfermidade. E se ele for contaminado, se for da permissão de Deus, ele vai partir para a eternidade através daquilo ali. O dinheiro dele não vai conseguir resolver nada. Ricos e pobres estão usando máscara. Ricos e pobres hoje precisam usar o álcool gel. Ricos e pobres hoje precisam se cuidar. Por quê? Porque igualou todo mundo. Pode ser que o Senhor esteja permitindo essa enfermidade para que todos nós possamos entender. Somos humanamente iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Precisamos abrir nossa boca, abrir nossa voz e dizer assim, só o Senhor pode nos livrar, porque só Deus pode nos livrar. Não tem remédio, não tem vacina, não tem controle, não tem nada, meu irmão. Quem for contaminado com isso aí, se não for a graça e a misericórdia do Senhor, já era. Então precisamos entender que Deus, como o autor da lição está dizendo, ele age em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ele atua, ele faz, ele realiza, ele exerce seu poder e força, sendo ele Senhor da história. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos prestar contas um dia. Essa situação mundial pode ter fugido do meu controle. Pode ter fugido do controle da Organização Mundial de Saúde. Pode ter fugido do controle do governante. Pode ter fugido do controle do governador. Mas eu garanto uma coisa aos irmãos que estão me vendo. Essa situação jamais fugiu do controle do Senhor. Essa situação que nós estamos vivendo, ela está plenamente no controle do nosso Deus. É isso que a gente precisa entender. Deixa eu só abrir aqui, que fechou aqui, né? Travou aqui, irmãos? Aguarde só um momento aí que a gente tá... O slide aqui deu uma travada, mas a gente tá resolvendo aqui, tá? Só um momento. Só mais um momento, a gente tá só esperando reiniciar aqui, tá? Aí. Deus é quem faz maravilhas, mas usa mãos consagradas e disponíveis para o reino. Precisamos entender, meus irmãos, que as maravilhas quem faz é o Senhor. A obra quem faz é o Senhor. A conversão quem faz é o Senhor. Mas através das mãos consagradas, quando fala mãos, está falando da vida consagrada. Está falando da pessoa que se consagrou, que está se dedicando ao Senhor. Tá certo? Está falando sobre isso. E disponíveis para o reino. Precisamos estar disponíveis para o reino. Para ensinar. Para cooperar com esse reino. Para tentar tirar as pessoas. É uma palavra ruim de se dizer. É uma palavra que os teólogos dizem que é antiético. Tá certo? Mas precisamos resgatar pessoas do inferno. Tem pessoas que estão caminhando a passos de gigante para o inferno. E isso é perigoso.
O pano de fundo das cartas é a ação de Deus em Paulo fazendo maravilhas. É a ação de Deus, não é a ação de Paulo. É a ação de Deus, não é a ação de Davi Pérez. É a ação de Deus, não é a ação de Gustavo. É Deus que usa essas pessoas. Usou Paulo no passado, usa Davi Pérez no presente, usa Gustavo no presente e vai usar outras pessoas que irão nos substituir no futuro. Mas enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos nessa terra, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos trabalhar em prol do reino 24 horas por dia. Tá certo? O primeiro ponto da lição diz assim: maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias. Atos 14:1 diz assim: aconteceu que em Icônio entraram juntos nas sinagogas dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então a gente pode ver nesse texto aqui que Paulo, entrou na sinagoga dos judeus e pregou com tanta ousadia e pregou com tanto poder de Deus que converteu-se, creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Está lá em Atos 14:1. As viagens missionárias de Paulo, ainda que marcadas por episódios inusitados e acontecimentos desafiadores, não eram uma aventura. É o que a gente falou no início da lição. Paulo não estava realizando um cruzeiro marítimo. Paulo não estava em uma viagem de férias. Paulo não estava em uma turnê pelo mundo da época, não. Paulo estava fazendo a obra do Senhor. Paulo estava com a dedicação, com o desejo de salvar vidas. Paulo estava com o desejo de mostrar às pessoas que existe solução. E a solução é Cristo. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que dizem assim: eu quero ser missionário, Eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para a Holanda, eu quero ir para o Japão, Estados Unidos. Mas muitas vezes as pessoas estão pensando em ir para esses países como se fosse uma aventura. Eu vou conhecer outros países. Não, meu irmão. Sabe o que é fazer missão? Que muita gente pensa que é diferente. Isso aqui que a gente está fazendo. Isso é missão, meu irmão. O que o irmão Gustavo faz lá no trabalho dele, prega o evangelho aos amigos do trabalho dele. Isso é missão. A missão não é só aquela que você vai para outro país e o seu vizinho. Que se ele morrer hoje vai para o inferno sem Jesus. E aí? Talvez a sua missão, talvez a sua viagem missionária seja ir até a casa do seu vizinho pregar o evangelho a ele. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Muitas vezes nós não estamos agarrando as oportunidades com unhas e dentes. Estamos deixando as oportunidades vazarem entre os nossos dedos. E a gente pensa que fazer missão, querer ser um missionário, é somente ir para outro país. E não é. Às vezes a nossa missão é dentro de casa. E a gente não está fazendo. Paulo não era um aventureiro na fé. Missões não é uma aventura de conveniência. Paulo sabia o que queria. Sabia para o que tinha sido chamado e o que deveria fazer. Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos entender para que nós somos chamados. Deus já falou com você? Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, isso há muito tempo, tá? Davi, venha para a nossa igreja. Eu já falei isso na classe, acredito que Gustavo lembra disso que eu vou dizer agora. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, venha para a nossa igreja que a gente vai colocar você para pastorear uma igreja. Eu olhei para aquele cidadão ali e disse: meu amigo, eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para pastorear uma igreja. Até aqui não. Eu não posso mentir. Eu não posso ser hipócrita. Eu não fui chamado para pastorear uma igreja. Eu não senti no meu coração um chamado de Deus para pastorear a igreja. Eu não senti e tenho certeza que eu não fui chamado para isso. Pode ser até que amanhã ou depois Deus me chame. Não sei, é com ele. Mas eu, Davi Pérez, tenho a convicção de que até aqui não fui chamado para isso. Posso ter sido chamado para outra coisa.
Mas para isso, para essa questão de pastorear a igreja, jamais. Não fui. E precisamos entender para que você foi chamado. Qual a sua finalidade nesse mundo? O que é que você está fazendo nessa terra? Qual o sentido de você estar nessa terra? A gente precisa entender isso. Por isso que existem pessoas que estão perdidas. Por isso que existem pessoas que estão frustradas dentro do Evangelho. Porque querem fazer a coisa da forma que eles pensam que é para fazer. Zé Dene aí, Deus abençoe Zé Dene. Trabalhou comigo lá no call center, lá na IC, né? Deus abençoe. Então a gente precisa saber disso. O porquê, por que a gente foi chamado, para onde fomos chamados, o que é para a gente fazer. Precisamos entender isso, meu irmão, tá certo? O objetivo era levar pessoas a professarem a fé. O nosso objetivo é nós levarmos pessoas para que elas possam professarem sua fé. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui, tá certo? E amigos que estão nos vendo. Tradição, só quem tira é o Espírito Santo do Senhor. Pastor não tira, professor de escola dominical não tira, diácono não tira, só o Espírito Santo de Deus. Não adianta ir por força e nem por violência. Tem que ser o Espírito Santo que tem que trabalhar. Então o objetivo era levar pessoas a professarem a fé. Trabalhar no coração das pessoas. Trabalhar no espírito das pessoas. Trabalhar para que as pessoas tivessem convicção na fé em Cristo. É isso que Paulo tinha em mente. Essa convicção da fé em Jesus Cristo. E ele queria passar essa convicção para as demais pessoas. O segundo ponto da lição diz assim: maravilhas de Deus em função de sua ousadia acerca do Senhor. Isso aqui é interessante. Atos 14:3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Certo? Então, Paulo e os seus amigos, né, aqueles que acompanhavam ele nas viagens, detiveram muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Agora eu queria destacar para vocês o seguinte: esse ousadamente não significa dizer briguento, não significa dizer polêmico, não significa dizer eu só quero ter a razão. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Vocês vão entender. Há algum tempo atrás, o pastor Silas Malafaia, que no meu ponto de vista é um homem de Deus, tem muitas pessoas que o criticam, mas eu tenho um princípio que vem das Escrituras, que na autoridade que Deus deu a ele, eu não posso mexer, só Deus. Então, para mim, ele é um homem de Deus ainda. Porém, o que o pastor Silas Malafaia está fazendo muitas vezes é algo que tem escandalizado alguns cristãos, né? E tem escandalizado aqueles que não conhecem a Cristo ainda. A forma de falar, uma forma muitas vezes agressiva, uma forma muitas vezes com palavrão não, mas com palavras chulas, que poderiam ser amenizadas. Então, o pastor Silas Malafaia não deixou de ser um homem de Deus, mas aquilo muitas vezes que ele fala ali não é ousadia. Aquilo ali muitas vezes é raiva mesmo. Muitas vezes ele está irado. Então a gente precisa entender que para o Evangelho, para se trazer pessoas para o convívio do Evangelho, nós precisamos de ousadia para falar a palavra de Deus. Mas ousadia não significa dizer ignorância. Ousadia não significa dizer briga, contenda, discórdia, não. Ousadia é manusear bem a palavra da verdade. Ousadia é pedir orientação ao Espírito Santo de Deus para que Deus possa te usar, para que aquela pessoa venha entender, através do Espírito Santo de Deus, que ela está fazendo errado. Quando eu vou conversar com alguma pessoa e eu sei que essa pessoa ou já foi evangélica, ou está desviada dos caminhos de Deus, teve algum problema na igreja e saiu, sempre eu digo: Deus, tem misericórdia.
aquilo que eu não vou conseguir falar para aquela pessoa, que o teu Espírito Santo fale. Porque não existe, meu irmão, convencimento melhor do que o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é aquele que vai na divisão, né, da alma e espírito, de juntas e medulas. A minha palavra ela não tem poder, nem a palavra de homem nenhum, para ir nessa divisão, para ir nesse profundo do ser do homem. Não tem. Mas o Espírito Santo de Deus consegue chegar lá. Então é isso que a gente precisa entender. Ousadia no Espírito Santo, ousadia em pregar a palavra de Deus, é justamente isso. É entender daquilo que está se falando, meu irmão. E muitas vezes nós estamos falando de algo que a gente nem conhece. Um dia, conta-se uma história, claro que isso é uma ficção, de que existia um homem que observava o mar. Existia o pescador e existia o mergulhador. E começou uma disputa entre esses três homens, né? Quem conhecia melhor o mar? Aquele homem que observava o mar todos os dias, ele disse: eu conheço o mar, porque eu estou aqui todos os dias observando essa grandeza desse oceano. O pescador disse: não, você não conhece bem o oceano. Quem conhece bem o oceano sou eu, que eu estou todos os dias no meu barco, em cima das águas, sei o lugar onde tem peixe, sei o lugar onde eu posso pegar os maiores peixes. Eu conheço o mar melhor do que você. Aquele pescador chegou, o nadador, né, chegou para os dois e disse: não, vocês não conhecem o mar, quem conhece o mar sou eu. Eu mergulho no mais profundo do oceano. Eu sei onde estão os perigos, eu sei onde estão os animais que podem devorar um homem, os animais que podem tirar a tranquilidade dessas águas, eu sei de tudo, porque eu mergulho. Muitas vezes, meu irmão, nós somos só ouvintes da palavra. Muitas vezes nós somos só pessoas que queremos entender alguma coisa e muitas vezes não conseguimos entender nada. Saulo, Deus abençoe, né? Saulo também está com a gente aí. Mas nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Precisamos nos aprofundar em Deus para que possamos propagar o Evangelho de Cristo. A fé foi transformada em ousadia exatamente pelo crer. A ousadia que a Bíblia está falando é de você crer. Eu creio. Eu sou ousado em Deus a partir do momento que eu creio. Porque muitas vezes, meu irmão, as pessoas não conhecem a Deus, mas querem fazer a obra de Deus sem o conhecer. Não tem como. Não tem como trabalhar para o Senhor se você não conhece. Não tem como fazer isso. Não tem como falar da palavra do Senhor se você não conhece o Senhor da palavra. Não tem como. São coisas que não se misturam. São coisas que não se misturam. A ousadia existe para confirmar a palavra da graça. Confirmar a palavra da graça. Meus irmãos, eu me lembro de um tempo. Em que quando a gente ficava doente, a gente não ia em médicos. Saulo está dizendo que a live está travando. Saulo, eu acredito, não sei. Gustavo, acredito que Gustavo está assistindo aí com a gente. Né? Gustavo, está travando alguma coisa aí. Saulo está dizendo aqui que está travando. Aqui para mim está normal. Né? Pode ser a minha internet, pode ser a internet lá dele, mas aqui está tudo certo. Está tudo certo aí, Gustavo? Você está vendo aí, está tudo certinho. Dá um alô aí pra gente. Pode ser, Saulo, a sua internet. Certo? Josias Vanderlei também está com a gente. Deus abençoe. Então, a ousadia existe para confirmar a palavra da graça. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vou dizer por mim, tá certo? Muitas vezes a gente não procurava os médicos. Qualquer enfermidade que a gente tivesse, que a gente ficasse acamado, eu me lembro que eu chegava para o meu pai e dizia: pai, chama ali o pastor Antônio Gomes, para que ele venha orar por mim, para que ele venha, a Bíblia diz, né? Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e esses vão orar, né? Vão ungir com óleo, vão orar sobre a sua cabeça, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecado, serão perdoados. Eu me lembro daquele homem, o pastor Antônio Gomes, já falecido, né? Era avô do pastor Davi Caleb. E aquele homem simples demais, meu irmão. Aprendi muito com aquele pastor. E aquele homem simples demais, ele olhava para mim assim e dizia: meu irmão, como é que tá? E eu dizia: pastor, não tá muito bom não. Uma vez ou outra tá dando uma travada, né, Gustavo? Mas tá dando aí, né? Pra gente, né, transmitir aí legalzinho. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá certo? Como é que tá, meu irmão? Pastor, tá doendo, tá assim, não sei o que tal. Ele vinha lá com aquele potezinho lá de azeite. Ungia lá, colocava um azeite lá na minha testa e dizia: em nome do Senhor Jesus. Botava a mão na minha cabeça e dizia: Deus, tem misericórdia dessa vida. Deus abençoa, levanta, restaura. A tua palavra diz isso. A tua palavra diz que o Senhor é o Senhor da vida. A tua palavra diz que o Senhor é o Senhor que cura toda enfermidade. Levanta esse jovem dessa cama. E não dava... No mesmo dia, meu irmão, já estava levantado, já estava tranquilo, já tinha melhorado. Porque a ousadia é isso. Né? É confirmar a palavra da graça. É confirmar a palavra de Cristo. A ousadia que a Bíblia fala é isso, existe para confirmar a palavra da graça. A ousadia existe para sermos usados. Usados. E não fique eu e você pensando que ser usado é estar falando e muitas vezes falando bobagem, não. Ser usado por Deus, muitas vezes, é você não dizer uma palavra. Mas quando você chega, a paz reina. O pau está quebrando, sabe? Está tendo mesmo de confusão, mesmo de problema. Mas você que é servo do Senhor, chegou, o problema se acaba. Isso é ser usado na palavra de Deus. Isso é ser usado por Deus. Isso aí, tá certo? Ousadia no Senhor para que se manifeste coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias eu falei no início da live, tá certo? Muitas pessoas não estavam com a gente, mas extraordinário significa dizer extraordinário. Ordinário é aquela questão, né? É o comum da coisa. Extra é além do comum. Uma coisa que eu fico pensando sempre. Jesus Cristo ele fez coisas extraordinárias. Que é um exemplo de uma das tais que muitas vezes a gente nem pensa, nem passa pela mente da gente. No caso de Lázaro. Se os irmãos prestarem atenção, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Se os irmãos prestarem atenção, aquele povo de Israel, aquele povo eles vieram como escravos do Egito. Lembram lá da questão de José? Aquele povo lá, o povo de Deus, o povo de Israel era escravo lá do Egito. Aquele povo foi criado numa cultura egípcia. Aquele povo sabia toda a técnica de embalsamamento. E quando morria alguém, o que era que aquele povo fazia? Aquele povo ia, pegava o cadáver, tirava todas as suas vísceras, isso é uma linha teológica, tá certo? Tirava todas as suas vísceras, embalsamava o camarada, e dentro do camarada colocava serragem, lã, estopa, enfim. A Bíblia não relata que isso foi feito com o corpo de Lázaro. A Bíblia não relata isso. Mas dá a entender, pelo conhecimento da história, pelo desenrolar da história, que a mesma coisa aconteceu com Lázaro. E quando Lázaro, dentro daquele túmulo, só aquele cadáver, supostamente, sem vísceras, sem órgãos internos, sem nada, supostamente, quando ouviu a voz, Lázaro, sai para fora, a voz do Todo-Poderoso, a voz do Senhor dos Senhores, a voz do Deus Eterno, disse: Lázaro, venha cá. Os irmãos, viajem aí comigo, tá certo? Viajem aí comigo. Aquela serragem que estava interiormente dele começou a dar lugar aos órgãos. Algo extraordinário aconteceu. Algo fora do comum aconteceu. Um milagre aconteceu. E ele se levantou, saiu daquela tumba e foi acolhido pela sua família. Claro que isso é uma linha teológica que fala que possivelmente aconteceu isso. Nós não estamos afirmando que aconteceu. Mas se aconteceu, nosso Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Tá certo? Então, ousadia no Senhor para que se manifeste coisas extraordinárias. Tá?
Jamais confundir ousadia com valentia humana e pessoal. Jamais. Eu sou ousado no Senhor, certo? Mas quando eu chego num canto, confusão chega, questionamento chega, pessoas começam a discutir, eu chego lá para causar divisão. Isso não é ousadia. Isso é valentia humana e pessoal. Não vamos confundir. Não confundir com temperamento forte ou abusivo. Aquilo que a gente falou com relação ao pastor Silas Malafaia. Temperamento forte ou abusivo. Isso não é ousadia. Isso é um temperamento que a pessoa tem. Tá? A ousadia no Senhor se manifesta cheia de compaixão. Quando você é ousado no Espírito Santo de Deus, quando você é ousado em Cristo Jesus, a primeira coisa que tem de fluir em você é a compaixão. A primeira coisa que tem de caracterizar o cristianismo em você é a compaixão. Saber que você está lidando com uma vida que é carente da graça e da misericórdia de Deus. Então, ousadia no Senhor se manifesta cheia de compaixão. Tá certo? Paulo não se intimida com a oposição. Não se intimida. Será que nós estamos nos intimidando com a oposição? Porque nós temos oposição em todo canto. Nós temos oposição em todo canto. Semana passada, vejam bem, como nós temos oposição em todos os locais, em todas as áreas da nossa vida. Semana passada eu gravei um vídeo, postei esse vídeo lá no meu canal, lá no TikTok, onde eu falava a respeito do cantor Gustavo Lima. Eu não sei se quem está me vendo agora viu esse vídeo lá, viu o meu comentário, não sei. Mas eu fiz um comentário em que o CONAR, que é aquele órgão, né, de fiscalização, de publicidade, enfim, aquele órgão ele processou o cantor Gustavo Lima, porque o cantor Gustavo Lima estava na sua casa fazendo uma live e ele ingeriu bebida alcoólica. Né? Ele ingeriu bebida alcoólica. A CONAR foi lá e processou ele. Certo? Eu falei da seguinte forma. Que achei uma injustiça, o CONAR processar o cantor Gustavo Lima, porque o cantor Gustavo Lima estava ingerindo bebida alcoólica. Meu irmão, meio mundo de cristão chegou para mim, de crentes, meu irmão, o senhor está defendendo a bebida? Eu disse, onde foi que eu defendi a bebida, meu irmão? Onde foi que eu disse que bebida é saudável? Onde foi que eu disse que pode-se beber? Onde foi? O vídeo estava gravado, eu não falei nada disso. Eu falei com relação à justiça. O camarada estava dentro da casa dele. Ele não defamou ninguém. Ele não maltratou ninguém. Ele não usou palavra de baixo calão com ninguém. Ele fez uma live na casa dele, ingeriu bebida alcoólica dentro da casa dele, e aquela live foi uma live beneficente. Ele arrecadou toneladas e toneladas de alimento para aquelas pessoas que estão passando fome. Eu não defendi a bebida, eu defendi a justiça que não houve. Poderia ter sido chamado, poderia ter sido questionado, meu irmão, tu é uma figura pública, tu não pode estar bebendo desse jeito. Beleza, mas processar o camarada? Por isso, meu irmão, o cristianismo que a gente está vivendo hoje é um cristianismo muitas vezes de fachada. Em que você não pode dizer nada. Que as pessoas, você não pode dizer A, as pessoas entendem B. Jesus Cristo, quando ele disse que o homem deve ser justo, ele disse só vai usar de justiça se você usar de justiça com irmãos na fé seu. Jesus disse isso? Não. Jesus não disse isso. Jesus disse seja justo com qualquer um, como ele é justo. Como Deus é justo. Eu fiz um comparativo um tempo na escola bíblica dominical. Acredito que Gustavo vai se lembrar disso. Tem o crente, o filho de Deus, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Levanta-se de meio-dia, 1h da tarde, para tomar café, que é hora já de almoço, ou já passou da hora do almoço. Mas vizinho à casa dele tem um camarada que é satanista. Suponhamos, satanista.
Mas o camarada se acorda 5 horas da manhã e vai para o comércio dele. Vai conquistar na vida. Vai correr atrás dos seus objetivos. Vai correr atrás para manter sua casa. Eu fiz uma pergunta na classe. Quem vai prosperar financeiramente? É o crente, o servo de Deus, que se acorda 1 hora da tarde e pergunta cadê o anjo que não veio trazer meu alimento, cadê o anjo que não paga minhas contas? Ou é aquele satanista lá, que se acorda 5 horas da manhã para correr atrás da vida? Claro, meu irmão, justiça de Deus. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Você pode ser filho de Deus? Beleza, pode ser. Você pode fazer a obra de Deus? Beleza, pode fazer. Mas, meu irmão, se tu não trabalhar, tu não vai ter o que comer. Isso é um princípio de Deus. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. É necessário o homem batalhar. É necessário o homem trabalhar para que ele adquira as coisas dele, material. Com relação à salvação é outra história. Com relação à salvação é outra história. Mas precisamos usar de justiça. É isso que o Evangelho diz. Justiça, meu irmão. Então Paulo não se intimida com a oposição. Se eu e você formos nos intimidar com a oposição, o Evangelho vai ser bloqueado, porque a gente não vai conseguir pregar o Evangelho. Porque em todos os locais que a gente passar vai ter oposição. Era persistente, perseverante e determinado. Lembra aí, Gustavo? Ele era persistente, perseverante e determinado. Esse determinado aqui não tem nada a ver com determinação com relação a Deus, viu, meu irmão? Tem nada a ver com isso, não. Eu determino o que o Senhor faça. A gente não determina nada. Quem determina é o Senhor. Quando diz determinação, ele tinha seu objetivo. Ele tinha seu foco. Ele sabia o que ele queria. O sol nasce para todos. Muito bem, Gustavo, é isso aí. Aí meu professor aí ensinando a gente também aí. O sol nasce para todos, meu irmão. Isso tem nada a ver com salvação, não. Para o homem chegar até Deus, para o homem conseguir a salvação, o homem ele tem de aceitar Jesus como Senhor e ponto final. Ele pode ser trabalhador, ele pode ser presidente da República, ele pode ser o que ele quiser. Mas se ele não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ele está condenado eternamente. Porque Jesus ele é o caminho, verdade e vida. Ponto final. Agora, com relação a essa vida material, com relação a essa vida que nós vivemos aqui nessa terra, meu irmão, você tem que correr atrás. Você tem de ter seus objetivos. Você tem de ter os seus ideais. Isso independentemente de você ser crente, independentemente de você ser um satanista. Problema seu, não tem nada a ver com isso. Não estamos falando para salvação. Estamos falando de perseverança, de trabalho. Paulo ele era persistente. Paulo ele era perseverante e determinado. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia para que ele tinha sido chamado e não olhava para a questão das oposições que viriam. O ensino do reino de Deus envolve compromisso em confirmar a palavra de sua graça. Compromisso, meu irmão. Tem de ter compromisso. Tem de ter compromisso. Compromisso em qualquer circunstância. A gente não só pode ensinar o reino de Deus quando as coisas estão boas. A gente não só pode ensinar o reino de Deus quando a geladeira está cheia de comida. A gente não só pode ensinar o reino de Deus quando as coisas estão fluindo, a conta bancária está cheia de dinheiro, o trabalho está tudo certo, eu não estou enfermo. Não, meu irmão. Devemos pregar o reino de Deus em qualquer circunstância. Isso é compromisso com a palavra de Deus. Chegaram a Listra, Derbe, circunvizinhança e as circunvizinhanças, né? E anunciavam o evangelho porque sabiam e viviam a verdade. Sabiam e viviam a verdade. Devemos viver na verdade. Devemos viver na verdade. Eu cheguei para a dona da casa que eu moro há um tempo atrás e disse, olha, essa pandemia que está acontecendo no mundo aí está me bloqueando para que eu consiga trabalhar. Eu não estou conseguindo as mesmas corridas. Eu trabalho com motorista de aplicativo. Eu não estou conseguindo as mesmas corridas que eu conseguia antes. Eu não estou fazendo as mesmas corridas que eu fazia antes. Então,
eu estou pedindo a Deus que Ele me dê condição de arcar com os meus compromissos. Porque eu preciso arcar com os meus compromissos. Preciso pagar água, preciso pagar a luz, preciso fazer feira, preciso pagar o aluguel da casa. E eu não estou conseguindo. Eu fui sincero, falei a verdade. Então a mulher foi embora. Um belo dia, eu estava no centro da cidade, ela ligou. Disse, Davi, Deus falou comigo. Ela disse, desse jeito. Deus falou comigo. E eu vou baixar R$100 do aluguel da sua casa. Deus, ele age, meu irmão. Anunciar o evangelho é viver na verdade. Sem mentira, sem arrodeio. Falar a coisa da forma que deve ser falada. Isso também é viver o evangelho de Cristo. E é esse evangelho que a gente precisa viver. E é essa verdade que a gente precisa viver. Ser verdadeiro uns com os outros. Meu irmão, não estou gostando disso, daquilo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Isso é verdade. O evangelho tem que começar por aí, em verdade. Não pode ser com arrodeio, não pode ser com palavra dúbia. Não pode ser com dupla personalidade. Tem que ser em cima, balizado na verdade. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tem pessoas, meu irmão, que jamais vão conhecer Jesus Cristo. Sabe por quê? Por causa das minhas e das suas atitudes. Tem pessoas que a única Bíblia que ela vai conseguir ler na vida é a minha e a sua vida. Tem pessoas que vão dizer assim, eu quero o Deus que Davi serve. E pode ser que exista pessoas que vão dizer assim, eu não quero ser crente igual a Davi, não. Temos uma responsabilidade sobre os ombros. Temos uma responsabilidade de salvar vidas. Deus, ele não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra. De nenhum de nós. Nós é que precisamos dele. Mas ele conta comigo e conta com você para essa grande obra até o dia da vinda de Cristo. Neste ambiente é que nasciam as igrejas na região da Galácia. Em todo esse cenário que a gente falou aqui, foi onde começou a nascer as igrejas lá da Galácia, tá certo? Terceiro ponto da nossa lição. As maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Atos 16:15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos ver de que está se falando isso aqui. A igreja precisa ser plantada com pessoas que professam e confirmam a fé em Jesus e se dispõem à obediência a Cristo pelo batismo. A igreja, ela tem que ser fundada nesse parâmetro aqui, tá certo? Plantada com pessoas que professam a fé em Jesus e se dispõem à obediência a Cristo pelo batismo. Se dispõe a obedecer a Cristo. Se dispõe a trabalhar em prol da sua igreja. Se dispõe a trabalhar em prol do reino. A igreja ela tem que ser balizada em cima disso. Pessoas que professam a mesma fé. Já imaginou um corpo que ele diz assim, esse dedo não quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte de outro corpo. A cabeça diz, eu não quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte de outro corpo. Já imaginou a confusão que seria? Já imaginou o tumulto, o corpo todo desmembrado? A igreja de Cristo não pode ser dessa forma. A igreja de Cristo tem de estar unida, sabe? Unicidade. Não é unidade, é unicidade. É fundido um no outro. Fundidos. Soldados um no outro. Unicidade é isso. É estar arraigado um ao outro. É isso que a igreja de Cristo tem que fazer. Pessoas que sejam dignas. Se não forem fiéis à igreja, não subsiste. Se as pessoas que fazem parte da igreja, elas não forem fiéis, a igreja não subsiste. Lídia, que foi a mulher lá de Atos 16:15, é um exemplo de um crente que entende como deve iniciar uma igreja confirmada na fé. Se você ler lá Atos 16, capítulo 16 de Atos, você vai entender o que essa mulher fez em prol da fé. O que ela pensou em fazer em prol da fé. Com certeza, nos tempos modernos, quando se pensa em plantar a igreja, muitos pensam logo no orçamento do templo,
no templo, nos equipamentos. Parece-me que igreja virou sinônimo de instituição. Isso aqui, meu irmão, é algo que complica demais. Eu não estou aqui dizendo que a igreja não tem de ter um templo bonito, arrumado, limpo. Eu não estou aqui dizendo que a igreja, ela não, o templo, né? Ela não precisa ter os instrumentos, equipamentos. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que antes de se fundar uma igreja, pode ser que as pessoas que vão fazer parte da igreja, elas não tenham compromisso nenhum com a igreja. Compromisso nenhum com o Senhor. Mas o templo é bonito. Os equipamentos são fora de série. Os instrumentos são da melhor qualidade. Mas o conteúdo, que é os membros, que é a igreja, está fragilizado. Parece que a igreja virou sinônimo de instituição, de organização. E não é isso. O aspecto organizacional é importante e útil. Claro, tem de ter organização em tudo. Não podemos desprezar, mas a tônica tem sido em igreja organizacional e não em igreja organismo vivo, corpo de Cristo. Sabe o que é a igreja? Lá em Atos mesmo. Sabe o que a igreja fazia, a igreja primitiva fazia? A Bíblia diz claramente, não havia necessitado entre eles. Cada um vendia suas propriedades e doava àqueles, ajudava aqueles que tinham menos condições. Ninguém vivia em sufoco, porque a igreja era unida. Se eu sentia uma dor, Gustavo, meu irmão, sentia comigo também. Se eu estava alegre por uma bênção, o meu irmão Gustavo também estava alegre comigo por aquela bênção que eu recebi. Quanta diferença da igreja atual. Uma igreja egocêntrica. Uma igreja que no seu caixa tem milhões ou alguns R$1.000 e tem membros da igreja passando fome. Que igreja é essa, meu irmão? O que é que a gente está fazendo com o Evangelho de Cristo? Aquele povo, Paulo, ele sabia o que era ser igreja. Ele tinha entranhado dentro dele o que era ser igreja, meu irmão. A igreja de hoje só dá valor a você se você tiver um bom carro. A igreja só dá... A igreja, organismo vivo, que é o corpo de Cristo, só dá valor a você hoje. Não são todas, tá? Eu estou falando aqui em sentido figurado, mas tem alguns que são assim. Só dá valor a você se olhar a marca do seu carro. Só dá valor a você se ver a marca da roupa que você está entrando no templo. Só dá valor a você se ver o sapato que você está usando. A sua posição social qual é. E se esquecem. Estamos nos esquecendo. Que igreja, meu irmão, é corpo de Cristo. Igreja é unidade, igreja é unicidade. Igreja é amor. Está vendo esse tempo que a gente está passando aí? Sem ir nos templos. Sem nos vermos, sem estarmos presentes. Eu já vi gente dizer, estou sentindo falta até dos bancos da igreja. E eu pergunto a você, meu irmão, quando tu tinha oportunidade de ir, quantas vezes tu foi para a igreja? Quantas vezes tu foi para a escola bíblica dominical? Quantas vezes os professores da escola dominical ligam, meu irmão, tu está fazendo falta. Meu irmão, vem-te embora. Meu irmão, vem para cá. A gente precisa estar junto. Quantas vezes os professores fazem isso? Quantas vezes os pastores fazem isso? E você não ia. Aí hoje vem chegar para mim e para as outras pessoas e vem dizer, eu estou sentindo falta do tempo. Pode até estar sentindo. Pode até ser um remorso interno. Porque no momento que você podia ir, você não foi. E agora você quer ir, não pode. Igreja é corpo. Igreja é organismo vivo. Igreja é corpo de Cristo. Lembrando que a cabeça é Ele. Nós somos o corpo. Nós somos os membros. Mas a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. A base para o nascedouro da igreja é a fé. É a base, é o alicerce. É a fé. Por isso que o início da lição diz que a igreja precisa ser plantada com pessoas que professem e confirmem a fé em Jesus. Não pode ter outra fé. Para se institucionalizar a igreja, a fé tem de ser em Jesus Cristo. Não tem outro.
O quarto ponto da lição. Maravilhas de Deus em função da sensibilidade à direção do Senhor. Vamos ver aqui. Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão. Isso aqui é interessante. Em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. A visão que Deus dá é para aqueles que já vivem em trabalho. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas por aí que dizem assim: eu tive uma visão, mas o camarada não tem comprometimento nenhum com a palavra do Senhor. O camarada não tem comprometimento nenhum com a obra de Deus na terra. Mas eu tive uma visão. Eu vi não sei o que e assim. Meu irmão, tu pode ter tido uma visagem. Visão não. A visão que Deus dá é para aqueles que já vivem em trabalho. Para aqueles que vivem buscando o seu reino. Aqueles que vivem trabalhando em prol do seu reino. Paulo fazia o certo, pregava e plantava igrejas. Paulo recebeu essa visão. Olha a visão que Paulo recebeu aqui. Ele teve uma visão à noite, né, em que se apresentou um homem da Macedônia. E lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aquele povo precisava ser plantado uma igreja lá na Macedônia. Precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Então Deus usou esse subterfúgio divino para que Paulo entendesse que o momento naquele exato momento ali, a prioridade era a Macedônia. Deus usa, Deus faz do jeito que Ele quer. Não basta fazer o certo, é preciso fazer o certo de Deus, no tempo e no comando de Deus. Quer um exemplo? Suponhamos que a tua igreja esteja em reforma. E você quer fazer a coisa certa para a igreja. Aí você é assalariado, ou você tem um emprego legal, um emprego bom. Aí você vai num banco e diz assim: rapaz, vou fazer um empréstimo para entregar esse dinheiro do empréstimo lá na igreja para que o pastor possa organizar essa construção lá. Você está fazendo certo. Você tem crédito no banco. Você vai lá no banco, faz o empréstimo lá do quanto você vai ver que dá para fazer e entrega lá para a igreja fazer a sua obra lá. Não basta somente fazer o certo. É certo fazer isso, pode ser feito. Mas é preciso fazer o certo de Deus, no tempo e no comando de Deus. Eu pergunto: tu pediu orientação a Deus para fazer isso? Deus quer que tu faça isso? É preciso fazer isso nesse momento? São essas coisas que a gente precisa entender. Não basta fazer o certo. É preciso fazer o certo de Deus, no tempo e no comando de Deus, na hora dele, no momento dele. Não é no nosso momento. É viver a sua vontade. Isto requer verdadeira dependência e compromisso. Fazer a vontade de Deus requer dependência e compromisso, meus irmãos. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Dependência e compromisso. Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus não permitiu. Eles iam para um determinado local e o Espírito Santo disse: não, vocês não vão para aí agora não. Opa, é a vez de outro local agora, não é aí não. Estava certo, eles iam para uma viagem missionária, claro que estava certo. Mas era a vontade de Deus? Era o tempo de Deus? Não, meu irmão. Então é isso que a gente tem de entender. Não basta somente fazer o certo, tem de fazer o certo dentro da vontade de Deus. É isso que Deus quer que você faça? É isso que Deus está pedindo para você fazer? Precisamos entender isso. Muitas vezes o que realizamos não faz parte do desejo de Deus. Muitas vezes o que eu e você estamos fazendo não faz parte do desejo de Deus. Lembra daquele homem lá que Jesus curou? Um endemoniado de Gadara? Lembram disso aí? Alisson Felipe, Deus abençoe, Alisson. Muito bom ter você aqui. Aquele homem lá de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus o curou, expulsou os demônios, aquele homem queria seguir a Jesus. E Jesus disse: não, vá para os seus. Vá para os seus. Fale das grandezas de Deus para os seus. Você não vai vir comigo.
Você não vai andar comigo agora. Vai fazer a minha vontade. A vontade do Senhor, meu irmão, nem sempre é a nossa vontade. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Muitas vezes, um não de Deus é a melhor resposta que a gente pode ter na vida. Muitas vezes, um não de Deus é a melhor resposta que nós podemos ter na vida. Muitas vezes a gente está dizendo assim, Deus me dá isso, Deus me abençoa com isso, Deus abençoa isso na minha vida, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus diz não. É bênção, meu irmão. Um não de Deus é um livramento, muitas vezes. Um não de Deus é para te abençoar. Um não de Deus é para você entender que Ele está no controle da coisa. Precisamos entender isso como igreja. As nossas prioridades nem sempre são as dele. Nem sempre. Meu irmão, a gente precisa entender. Eu já falei isso várias vezes para os irmãos, inclusive na classe dos homens. Deus, na mente do Todo-Poderoso, Ele vê passado, presente e futuro. Eu já falei isso para os irmãos. Deus, Ele vê Davi Pérez agora, eu já falei isso várias vezes, Ele vê Davi Pérez nascendo lá no ventre da mãe dele, em 1977. Ele vê Davi Pérez hoje, e Ele vê Davi Pérez no futuro, ou sendo arrebatado ou sendo sepultado. Deus, a mente do Todo-Poderoso é isso. E nós não somos dessa forma, a gente só lembramos de alguma coisa do passado, alguma coisa, e vemos o que está acontecendo no presente, mas o futuro nós não sabemos nada. Então, quando Deus diz assim, não, é bênção para a vida da gente. Depois a gente vai entender. Depois a gente vai compreender. Mas é bênção. Não se faz a obra de Deus sem sensibilidade e sem discernimento. Não se faz a obra de Deus sem sensibilidade. Sensibilidade no espírito, meu irmão. É ouvir a voz de Deus. O que é que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Se nós ouvirmos a voz do nosso Senhor. Se nós ouvirmos a voz do nosso Senhor. Não se faz a obra de Deus sem sensibilidade. Existem crentes leprosos. Os irmãos sabiam disso? Crentes leprosos. O que era a lepra naquele tempo? Lepra era tipo impinge, criava-se no corpo, e aquela parte onde tinha lá aquela lesão, ela ficava indolor, você não sentia dor. O que era que se caracterizava um leproso? Quando o camarada não sentia dor numa determinada parte do corpo, estava sensível, o braço, a perna, a barriga, as costas, enfim, qualquer local do corpo, era levado para o sacerdote pegava uma agulha e furava. Furava aquela parte lá. Se a pessoa sentisse dor, ela não estava com lepra. Mas se o sacerdote lá, ele furasse aquela parte lá e a pessoa não sentisse dor, imediatamente ela era isolada da família, ela ia para um vale chamado Vale dos Leprosos. Ficava totalmente fora da sociedade, fora de Jerusalém, fora da cidade. O cara ficava isolado. Muitas vezes, meus irmãos, os crentes de hoje não estão sentindo mais dor. Dor com o sofrimento dos outros. Dor com a angústia do outro. Estamos insensíveis. Estamos leprosos, sem sentir nada. Isso é um perigo para a igreja de Cristo na Terra. É um perigo. Paulo teve uma visão. Era obra de Deus. E não desequilíbrio mental ou emocional. Aquilo foi uma visão dada por Deus. Não foi nada emocional, não foi nada de desequilíbrio, nada. Foi algo dado por Deus. Tem pessoas abrindo a boca dizendo, Deus falou comigo e Deus não falou nada. Não coloca Deus em questões que ele não tem nada a ver com isso. Se ele falar, vá lá e passe o recado. Se ele não falar, meu irmão, não diz assim, Deus falou não, porque é complicado. A gente colocar Deus em algo que ele não está ali naquela questão. Temos de ter cuidado. Não foi distúrbio de personalidade, mas uma visão consciente que era Deus. Havia um direcionamento bem claro e bem definido. Qual era o direcionamento? Macedônia. Deus ele queria que Paulo fosse para Macedônia pregar o evangelho.
plantaram igreja lá. A vontade de Deus para Paulo foi bem clara e objetiva. Agora era Macedônia. Não era outro local, era Macedônia. Precisava ir lá. Precisava pregar o evangelho lá. Precisava plantar uma igreja lá. O chamado não pode ser para atender nossos interesses pessoais ou familiares. O chamado, meu irmão, não é para atender meu interesse, não. O chamado não é para atender o interesse da minha família, não. O chamado é para atender uma ordem divina. Se Deus chamou Davi, se Deus chamou Gustavo, se Deus chamou Felipe para essa obra, Deus vai se responsabilizar. Agora, meu irmão, se ele não chamou, aí você vai ficar, a Deus dará. Precisa-se entender que é algo objetivo. É claro, quando Deus ele quer, as coisas acontecem de uma forma ou de outra. Não pode ser para atender favorecimentos. Eu vou para tal canto porque lá tem uma pessoa que já me ajudou muito e eu quero favorecer aquela pessoa. Não. Não é para isso. O chamado não é para isso. O texto diz, ajuda-nos, na visão que ele teve lá. Revela que era chegar para atender as necessidades daquele povo, dos macedônios, e não os do apóstolo. Não era para atender o clamor do apóstolo, e sim o clamor de um povo. Meus irmãos, ser discípulo de Jesus significa muitas vezes sofrimento. Ser discípulo de Cristo muitas vezes significa dor. Paulo foi decapitado. Lembram lá da morte de Paulo? Decapitado, arrancaram a cabeça dele. Mas era um homem santo. João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até o corpo ser esfolado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mortes trágicas. Horrendas. E eu não estou dizendo com isso que todos os discípulos de Cristo, nós iremos ter mortes trágicas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes servir ao Senhor é sinônimo de perseguição, é sinônimo de porfias, é sinônimo de invejas, é sinônimo de angústia, de dor, de sofrimento. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O chamado não deixa dúvidas. A conclusão do chamado sempre aponta para a ação de Deus e para a sua missão. O chamado ele sempre vai apontar para a ação de Deus e para a missão que você está cumprindo ela. Sempre. O chamado não vai apontar para mim nem para você. O chamado vai apontar para Ele, que é o dono do chamado, que é quem Ele chamou. Quinto ponto. Maravilhas de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Crescimento poderoso veio também para obstruir dúvidas. Crescimento precisa ser bem alicerçado. Crescimento, meu irmão, ele veio para obstruir dúvidas, para não ter dúvida. Crescimento é para isso. Né? Crescimento poderoso da palavra é para isso. Não deixa dúvida. Crescimento precisa ser na e com a palavra de Deus, tão esquecida e negligenciada nesse tempo. O crescimento ele não é o crescimento do homem, é o crescimento da palavra e com a palavra. Tudo, meu irmão, dentro da igreja do Senhor é balizado na palavra de Deus. O Brasil não tem a Constituição Federal? Que os municípios e os estados eles têm as suas regras e as suas leis. Mas nada disso pode superar a Constituição Federal. Da mesma forma, tem a doutrina batista, tem a doutrina assembleiana, tem a doutrina presbiteriana, tem a doutrina congregacional, mas nada, nenhuma doutrina dessa pode fugir daqui. Ó. Nenhuma. Se fugir, está errado. Se fugir, está errado. Tem faltado compromisso com a palavra de Deus, e muito. E muito. Eu gravei um vídeo semana passada onde eu questionei porque aquela escola de samba Gaviões da Fiel, ela não foi processada quando colocou uma cena lá, em pleno sambódromo lá, de Jesus Cristo, uma imagem, né, de Jesus Cristo, sendo vencido pelo diabo.
Aquela situação, meus irmãos, ela bateu de frente com milhões de cristãos no mundo, no Brasil e no mundo. Mas ninguém foi processado. E sabe quais foram os comentários do vídeo? Alguns. Nem todos, alguns. É isso mesmo, meu irmão. Você é advogado de Jesus para estar defendendo ele? Meu Deus do céu, esse povo não sabe nem o que é isso. Aí eu respondi a um lá, só. Jesus Cristo é Deus encarnado, ele não precisa de homem nenhum para o defender. Pelo contrário, ele é quem defende o homem. Mas a minha fé, eu preciso defender, sim. Não vou com briga, não vou com contenda, não vou com algazarra, não vou com vandalismo, não. A minha fé eu tenho de defendê-la. Porque a minha fé está balizada em Deus. Nas coisas de Deus. E aquilo ali foi uma afronta ao cristianismo, aos cristãos do Brasil e do mundo. E teve gente que concordou com aquilo, meu irmão. Teve gente que não tem problema não. De vez em quando o mal pode vencer o bem. Aonde é que isso existe, meu irmão? Isso é uma contradição bíblica, isso é uma heresia. A Bíblia diz, não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Não é o bem vencer o mal não, meu irmão. E tem pessoas crendo nisso. Que evangelho, que cristianismo a gente está vivendo, que a gente vê coisas desse tipo e fica calado. Nós temos, meus irmãos, uma arma poderosíssima nas nossas mãos, que é a internet. Você digita uma frase, clica, espalhou aí para o mundo todo. Milhões e milhões de pessoas podem ver aquilo ali. E a gente muitas vezes não usa. Usa para jogar, usa para passar mensagem para o amigo, para o irmão, para o parente, mas não usa para pegar o evangelho. Já imaginou se naquele tempo Paulo tivesse o WhatsApp? Ele tinha evangelizado o mundo completo, meu irmão. Ele tinha evangelizado o mundo completo. Ele não precisava nem de ninguém para ajudar ele evangelizava pelo WhatsApp. E conseguia converter pessoas. E a gente tem e não faz. Isso é que é o problema. Como crescer sem consistência no ensino? Como crescer sem consistência no ensino? Sem ter uma firmeza no ensino? Nunca o mal vencerá o bem. Jamais. É isso aí, Alisson. Jamais. Não tem como. Se um dia o mal vencer o bem, pode rasgar aqui, ó. Isso aqui não... Se o mal um dia vencer o bem, pode tirar a Bíblia. Tá errado. Mas não tá. A Bíblia é a palavra de Deus. Incontestável é a palavra de Deus. Então o que esse livro diz é pura verdade. Não tem o que contestar. Consistência no ensino. Balizar-se, alicerçar-se no ensino. Não ensinar de qualquer maneira, de qualquer forma. A palavra de Deus não tem meio termo, não. A palavra de Deus ou é ou não é. Não basta falar de Jesus, é preciso ensinar as palavras de Jesus. Se a gente for analisar direitinho, meu irmão, o mundo todo ensina sobre Jesus. Pessoas estão andando com crucifixos mostrando lá Jesus numa cruz. Pessoas têm na sua parede da sua casa lá uma imagem de Cristo numa cruz. Mas eles têm a imagem. Aquilo ali pode até falar de Jesus. Mas eles não têm as palavras de Jesus. Numa certa ocasião, Jesus terminou as Beatitudes, né, o Sermão do Monte, e ele viu aquela multidão faminta. E ele fez aquela questão da multiplicação dos pães e dos peixes. E todo mundo gostou. O sermão foi lindo. O lanche foi maravilhoso. O milagre foi extraordinário. Aí Jesus disse, eu quero ver onde é que está o coração deles. Aí Jesus começou. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a Bíblia diz que foram saindo dos mais velhos até os mais jovens. Ficou só Jesus e os 12. Jesus já está virado, olhou para os 12 e disse, e vocês não vão também não? Vão logo também. Pedro, que era o mais ousado, disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não basta somente, meus irmãos, falar de Jesus. É preciso
ensinar as palavras de Jesus. O caminho é apertado, o caminho não é fácil, o caminho é espinhoso, o caminho é estreito. Você, para chegar do outro lado, dá trabalho, mas no final é a vida eterna. A mensagem do Evangelho é essa, não tem outra. Não podemos separar Jesus de suas palavras, jamais. Não podemos separar Jesus de suas palavras. Paulo começa a falar do reino de Deus, onde só se falava do reino humano. O reino constituído pela vontade do homem. Só se falava no reino humano. E Jesus e Paulo começam a falar do reino de Deus. Que existe um reino, que existe um Senhor, que é salvador de toda a humanidade. Um novo reino é ensinado. Deve líderes ser preparados para ensinarem sobre este reino. Líderes têm de ser preparados para ensinarem esse reino ao povo. Um reino de verdade. Um reino que sempre prevalece contra o mal. Tem de ser ensinado. Despertar aqueles que têm o dom de ensinar. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas têm o dom de ensinar? Quantas e quantas pessoas nunca foram num seminário? Mas quando abrem a boca, meu irmão, Deus ele usa poderosamente. Desperta esse povo. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Educação é a espinha dorsal do cristianismo. O ensino do reino de Deus é que vai perpetuar a verdade. Quando você é ensinado sobre o reino de Deus, a verdade começa a prevalecer na minha e na sua vida. Não pode haver impedimento para que o reino de Deus seja ensinado. Não pode, meu irmão. Todos os nossos recursos, todas as nossas tecnologias, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço tem de ser centralizado no reino de Deus, para propagação e ensinamento desse reino. Alguns falam mal querendo desconstruir e desestabilizar o apostolado de Paulo. Muitos falaram e muitos falam hoje. Não, o que Paulo está falando era errado. Não, o que Davi Pérez está falando é besteira. Muitos fazem isso e faziam. Em Éfeso, Paulo encontrou gente falando mal do caminho e incitando a multidão. Tem gente, meus irmãos, hoje que fala mal do caminho de Deus. Tem gente hoje que diz que o caminho, existem vários caminhos. Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que ele é justiça. Qual foi a solução? Preparar obreiros com conhecimento e maturidade. Paulo achou essa solução. Quando ele viu que pessoas estavam distorcendo o ensinamento, distorcendo a palavra. A solução foi preparar homens para que estivessem orientando aquelas pessoas. Qual foi o resultado? Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Para os irmãos prestarem atenção, quem estudou a lição, diz que nessa situação, nessa ocasião, o lenço que Paulo usava para enxugar o seu suor lá, era levado para muitos enfermos e eles eram curados. Paulo, ele não queria isso. Paulo não queria glória para ele, mas ele era tão usado por Deus que acontecia. Mas não acontecia para a glória dele, não acontecia para a glória de Deus. Os milagres não ocorrem para promoção pessoal, de forma nenhuma. Os milagres é para a glória de Deus. Não para o mercantilismo evangélico. Não para a pessoalidade. Os milagres acontecem para que a palavra de Deus cresça e prevaleça. Os milagres acontecem para que a palavra de Deus cresça e prevaleça. É para isso que acontecem os milagres. Nossa conclusão. As maravilhas de Deus é o pano de fundo das cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A palavra de Deus ela tem de estar acima de todas as coisas. Deus fez maravilhas através das mãos de Paulo e quer fazer ainda hoje na plantação de igrejas como resultado do seu agir. Deus fez na vida de Paulo e quer fazer na minha e na sua vida. As evidências desse agir resultam em conhecimento, fé, despertamento e muito interesse sólido para a obra missionária. Esse conhecimento resulta nisso. Quais são as evidências? Conhecimento, fé, despertamento e muito interesse sólido pela obra missionária.
Como ser instrumento das maravilhas de Deus? Primeiro, saber a vontade de Deus e submeter à sua vontade. Saber qual é a vontade de Deus e se submeter a ela. 2. Reconhecer que somos apenas instrumentos. Somos mãos e não as maravilhas. Somos somente um canal. Deus nos usa para que pessoas sejam abençoadas. 3. Objetivar que o crescimento deve ser sempre na palavra e não pessoal. O conhecimento tem de ser na palavra de Deus. Não, Davi Pérez tem um conhecimento extraordinário. Gustavo tem um conhecimento fora do comum. Glória a Deus. Mas a glória é para ele. A baliza é a palavra. Não pode fugir disso. De forma nenhuma. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 1. Tá certo? Na nossa revista Compromisso. Essa revista aqui. Que os irmãos acreditam que já tem, né? Domingo que vem a gente vai estar ministrando a lição 2. Cristo vive em mim. A pergunta, será que vive mesmo? Vamos estudar essa lição domingo que vem, tá bom? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Agradeço aos irmãos que ficaram até essa hora com a gente, né? Já passaram aí de 11 horas da noite, mas glória a Deus por você, por Felipe, por Gustavo e as demais pessoas que viram essa live e as pessoas que vão ver o vídeo, tá certo? Que Deus seja glorificado na sua vida, que Deus possa te abençoar. Se você quiser e puder, se inscreve lá no meu canal no YouTube, canal Davi Pérez, certo? Lá no Instagram, Davi Pérez 397, tá certo? No Facebook, Davi Alba, é onde a gente tá agora, tá bom? E lá nessa nova plataforma aí de vídeos aí, que é a plataforma TikTok, tá certo? @Davi Pérez 15, tá bom? @Davi Pérez 15. Se você quiser, lá tem vários vídeos, tá bom? Que a gente pode juntos aí aprendermos mais da palavra de Deus e questionar tudo aquilo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pelos meus irmãos que permaneceram até agora conosco. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, Deus, nessa hora que o Senhor possa, a cada dia, nos usar o irmão Gustavo como professor da Escola Bíblica Dominical também, para que nós possamos juntos ensinarmos o Teu reino. E que, em primeiro lugar, o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Gustavo, obrigado aí por ter permanecido até agora. Felipe também. Deus abençoe a todos vocês e Deus possa nos abençoar.